Hoje nós continuaremos a nossa reflexão no Salmo de número 119. O tema da nossa série é um distintivo cristão. Novas criaturas amam a lei de Deus. Nós temos considerado essa exposição do Salmo 119 à luz da nova aliança em Cristo Jesus, considerando que só é possível alguém amar a lei de Deus se ele nascer outra vez, se a natureza que ele tem vier do alto. Caso contrário, ele não amará nem o Senhor, nem os caminhos do Senhor, nem a lei do Senhor. Atualmente nós temos estudado aqui na igreja, praticamente em todos os encontros, numa escala maior ou menor, nós temos visto os aspectos distintivos e validadores de ser cristão, de nascer de novo, do que significa ser nova criatura, do que consiste a verdadeira conversão. Nós temos visto isso de uma forma multifacetada. Nós temos visto isso no Evangelho segundo escreveu Mateus, no Sermão do Monte, onde o Senhor instrui os seus discípulos. Nós temos visto algumas bem-aventuranças do avanço do Evangelho na exposição de Filipenses, e nós temos considerado agora a luz da nova aliança em Cristo Jesus, onde nós temos uma maior consciência daquilo que foi prometido em toda a antiga aliança, em todo o Antigo Testamento, do que significa ser povo de Deus. Ser povo de Deus, estritamente falando, significa ter um coração dado por Deus e uma mente completamente transformada, em que nessa mente nós temos impressas as leis do Senhor, a palavra do Senhor, e nós somos então colocados em tal posição em que é impossível não amarmos o Senhor e não obedecermos à lei do Senhor. Quando essas realidades elas são consideradas, nós vemos vários pontos de distinção entre os filhos de Deus, os filhos da luz, e os filhos das trevas, os filhos do diabo. E nós temos considerado isso de forma variada, de forma muito ampla e substancial. Olhando para o Salmo de número 119, por exemplo, nós vemos o raio-x da piedade do verdadeiro crente. Nós vemos como o crente se relaciona com Deus por se relacionar com a palavra de Deus, como ele apreende, como ele guarda, como ele observa a palavra de Deus, considerando que essa palavra é a expressão fiel da vontade de Deus para a sua vida. É assim que a nova criatura considera, e o Salmo de número 119, ele faz um raio-x da piedade, ele faz uma anatomia da piedade, ele separa as partes e mostra como essas partes se relacionam ou absorvem a palavra de Deus. Nós somos apresentados aqui, no Salmo 119, portanto, a mente e o coração daqueles que amam a Deus. O que é interessante é que no Salmo 119, a própria Escritura descreve a distinção daqueles que a amam, daqueles que a recebem como instrução fiel de Deus. Nós fizemos essa reflexão como introdução um pouco mais demasiada na quarta-feira passada, considerando a estrutura do Salmo 119, como ela foi formada para ter uma característica pedagógica, instrutiva, observando as suas estrofes separadas, considerando as 22 letras do alfabeto hebraico, e como toda a sua estrutura aponta, por exemplo, para os livros da lei, em que ele mostra as nuances variadas da palavra de Deus, da lei de Deus, né? As duas primeiras sessões, a que nós vimos na semana passada, do versículo 1 ao versículo 8, e essa do versículo 9 ao versículo 16, elas são estrofes, né? Elas funcionam como um prólogo, um prefácio de todo o Salmo de número 119.
E por meio dessas duas estrofes, desses versículos do 1 até o versículo número 16, que é dividido aí a partir do versículo 9 também, nós vemos como é anunciada a palavra de Deus e como deve ser o caminho daqueles que amam a Deus. Na reflexão anterior, nós refletimos sobre o tema distintivo que qualifica a nova criatura. Se nós consideramos que as novas criaturas amam a palavra de Deus, na semana passada nós vemos que o caminho da nova criatura é determinada pela lei de Deus. Ele viveu uma vida cujo caminho era de acordo com a sua palavra, com os seus anseios, com as suas necessidades, com os seus sonhos, com as suas motivações. Ele morreu para isso. Agora, o caminho dele não é determinado mais pela moda, pelo conceito de sucesso mundano, pelo conceito de fama mundana, não é determinado mais por aquilo que sai de dentro dele, enquanto ainda experimentador de resquícios de uma natureza caída, mas o caminho dele, da nova criatura, é determinado pela lei do Senhor, pela palavra do Senhor, pela instrução do Senhor. Nós vimos que a nova criatura, ela compreende o valor da nova vida e do novo caminho. Por isso que ele observa a palavra do Senhor, mostrando qual deve ser o caminho que conduz à vida. Nós vimos também que a nova criatura, ela compreende a luta necessária, mas também ela entende que essa luta a levará para uma vitória. Essa vitória já é garantida. Nós vimos isso nos versículos anteriores. Então, entender o tema de hoje não é difícil. O tema que nós vamos meditar hoje não é muito difícil ser compreendido, justamente porque ele é direcionado por uma pergunta do versículo 9. Então, a pergunta do versículo 9 determina o tema da nossa reflexão de hoje. O versículo 9 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A partir daí, ainda no versículo 9, na segunda parte, até o versículo 16, em partes diferenciadas, nós temos a resposta para o versículo 9. É o único versículo, a única estrofe, a única porção de todo o Salmo de número 119 que inicia, por exemplo, com uma pergunta, inicia com um questionamento. Então, o tema da nossa reflexão hoje, nessa série expondo as distinções da nova criatura quando se deparam com a lei do Senhor, é que a nova criatura, o caminho da nova criatura é purificado pela meditação da palavra de Deus. É justamente a resposta do questionamento do versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? O seu caminho é purificado pela meditação da palavra de Deus. E nós vamos refletir sobre esse tema do versículo 9 até o versículo 16. Se os irmãos se recordarem da reflexão que nós fizemos semana passada, não é difícil fazer esse raciocínio. Na verdade, é bem fácil, é muito simples. E eu não estou dizendo aqui que é fácil observar, é fácil ter essa luta, é fácil desenvolver esse tipo de meditação. Mas o meu ponto é que é fácil fazer essa consideração. Não é difícil quando nós consideramos a realidade da nova natureza para aqueles que amam a lei de Deus, porque a velha natureza não somente não amava a lei de Deus, mas ela repudiava. Né? Aquele que nasceu de novo entende que as palavras que antes lhe motivavam, os valores que antes conferiam a ele direção, não fazem mais sentido para ele, porque ele morreu para essa realidade. Ele morreu para esse caminho, ele morreu para esses valores. Ele considera agora essas realidades, esses caminhos, esses valores, à medida que a palavra de Deus referenda
tais caminhos e tais valores. Se isso não acontecer, essas realidades, essa vida, esses resquícios de vida anterior ao seu novo nascimento é completamente descartado. Por quê? Porque a nova criatura, meus irmãos, aquele que realmente experimentou um encontro transformador, arrebatador com Cristo Jesus, ela sabe que as suas palavras não têm poder. Não adianta quanto tempo ela passe meditando, não adianta o quanto ela considere pensamentos positivos, não adianta. As suas palavras não têm poder em si mesmo. Os discursos motivacionais que antes lhe traziam ânimo, seja discursos de autoajuda, seja por esperanças utópicas, irreais, sensoriais, essas motivações não podem mais oferecer vigor a ele. Isso não alcança a nova vida que ele recebeu. Aquele que nasceu de novo, ele compreende que não adianta ter pensamentos positivos, por exemplo, e esperança, se isso não estiver ancorado, sustentado pela lei do Senhor. Ele entende que foi observando perfeitamente a lei de Deus que Cristo o salvou. E que agora, para ele se parecer com Cristo que observou a lei, ele deve olhar justamente para essa mesma lei. Mas agora, meus irmãos, não com peso ou jugo de condenação ou como uma possibilidade de salvação, mas como uma forma de se parecer com Cristo Jesus. E quando ele se deparar com tais realidades em que ele não conseguirá observar perfeitamente a lei de Deus, ele se sustentará naquele que a observou perfeitamente e por isso recebeu vida dele. Sobretudo, meus irmãos, a nova criatura compreende que ela só pode ser luz e sal da terra se observar e propagar a lei de Deus. As palavras dele não têm poder, nossa, em si mesmo. A esperança dele em si mesmo não tem autoridade se não for amparada e sustentada pela palavra de Deus. O que isso ocasiona, então? Isso nos mostra que, embora existam em nós fragmentos do velho homem, eles precisam ser despidos, eles precisam ser arrancados de nós. E isso nos leva a uma contínua vida de persistência para que esse velho homem seja despido de nós. Porque se isso não acontecer, nós simplesmente apodreceremos. Nós viveremos num estado de intenso e contínuo apodrecimento. Por isso que nós precisamos buscar esse oxigênio sobrenatural, esse oxigênio que vem do mundo do qual nós pertencemos agora, esse oxigênio que alimenta essa natureza que nos foi dado. Outras palavras, outras motivações, outras esperanças não podem mais conferir a nós sentido de vida que antes nós encontrávamos, antes nós tínhamos. Agora não fazem mais sentido. É como Paulo disse quando refletiu sobre a lei do Senhor em sua carta aos Romanos, quando ele diz que a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. E existem, meus irmãos, nesse salmo, especialmente nesse trecho, do versículo 9 ao versículo 16, existem alguns paralelos muito importantes para a gente compreender adequadamente. Então, quando nós estudamos o Antigo Testamento, especialmente esses gêneros
que nós encontramos nos Salmos, nós precisamos considerar os paralelos que eles fazem. Porque às vezes existem algumas repetições no mesmo versículo, na mesma linha, em que ele não somente mostra a ênfase repetindo aquela verdade, ele acrescenta características mais profundas, mais amplas sobre aquela verdade que o versículo quer mostrar. Nós vemos isso muito em Provérbios, por exemplo, nós vemos isso muito no Saltério, nós vemos isso em Jó, nós vemos isso em Eclesiastes, nós vemos isso também em Cântico dos Cânticos, nós vemos essa realidade em que ele usa uma língua, um recurso literário, em que ele, através de paralelismos, repetições, ele acrescenta características diferentes. E por que isso é interessante para a gente compreender? Porque a intenção do autor, e isso não é por acaso, isso é intencional. Cada sílaba, cada palavra, a forma como ela é configurada, é construída intencionalmente para a nossa instrução. Nós não temos tempo suficiente para considerar, para analisar os pormenores de cada uma dessas características, mas eu quero trazer aos irmãos algumas dessas características para os irmãos considerarem e talvez instruir os irmãos quando os irmãos estiverem lendo o Antigo Testamento, em que a língua hebraica tem muito essas características. Por exemplo, a intenção do autor a realçar esses paralelos, quase mostrando como sinônimos de uma mesma palavra. Eu observei para os irmãos na semana passada em que o conceito de lei aqui ele é retratado com outros termos como sinônimos, mas mostrando características diferentes. Lei, promessa, palavra, preceito, instrução, juízo, mandamento. Então, essas mesmas palavras todas fazem referência à lei, mas mostrando nuances diferentes dessa instrução do Senhor. Qual a intenção do autor em fazer isso? Quando o autor faz isso, ele cria uma teia, sabe uma teia de aranha? Ele cria uma teia de pensamento, uma teia de reflexão, abrangendo todas as nuances que estão sendo abordadas aqui, por exemplo, no que ele quer tratar. É como se ele estivesse nos cobrindo com todas as multifacetadas sabedoria de Deus, multifacetadas instruções do Senhor, mostrando os vários aspectos dela. E isso faz com que a gente entenda de forma mais profunda. Por quê, meus irmãos? Porque se você ler o Salmo 19 sem entender um pouco essas realidades, você vai achar algo muito repetitivo e cansativo. São 176 versículos repetindo um único tema: a necessidade da lei do Senhor para obter a paz com Deus, para agradar a Deus, para ter esperança, para ter vida. Então, é essa realidade que nós encontramos. Então, quando nós encontramos esses aspectos mais profundos por causa do seu paralelismo, nós entendemos melhor o que ele quer dizer. Por exemplo, se você observar aí os versículos, olha, eu vou fazer referência aos termos que ele usa. Por exemplo, no versículo 9, nós vemos a palavra aí observar, né? Observando. Observar aqui, evidentemente, não é só olhar, né? Eu vou observar, eu vou olhar. Observar aqui é guardar, certo? Observar, ele faz paralelo com a palavra buscar do versículo 10, que faz paralelo com a palavra regozijar do versículo 14, que faz paralelo com a palavra meditar do versículo 15, que faz paralelo com a palavra respeitar do versículo 15. Respeitar aqui é muito interessante, nós vamos desenvolver um pouco mais esse conceito. E todas essas palavras fazem paralelo também com o versículo 16, com a palavra prazer. Então, observar, buscar, regozijar, meditar, respeitar e prazer. Todas são colocadas de forma simples, falando como se fossem sinônimas umas das outras, mas mostrando essa teia sendo armada diante de nós
para nos cobrir, para nos tomar, para nos envolver, mostrando todos os aspectos dessa realidade. Do que significa apreender a palavra de Deus, o que significa manter a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus aqui, a palavra do versículo 9, palavra ela faz paralelo com mandamentos do versículo 10, com palavras do versículo 11, que é melhor compreendido como promessa. Olha como é interessante, se você entender, embora no versículo 11 a tradução ela diga assim, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, se essas palavras que ele guarda no coração para não pecar contra ele, são palavras que trazem promessas, são palavras que trazem esperança. Não é o mesmo termo, por exemplo, que nós vemos no versículo 9, observando segundo a tua palavra. É olhando para as promessas do Senhor que ele guarda essas palavras no coração para não pecar contra o Senhor, porque existe algo que o aguarda. Certo? Então, palavra do versículo 9 faz paralelo com mandamentos do versículo 10, que faz paralelo com palavras que podem ser entendidas como promessa do versículo 11, que faz paralelo com preceitos do versículo 12, que faz paralelo com juízos do versículo 13, que faz paralelo com testemunho do versículo 14, que faz paralelo com decretos do versículo 16. Sei que ficou um pouco confuso, mas quando você lê, você vai começar a compreender que as palavras que estão sendo usadas aqui carregam o mesmo teor. Eu não fiz uma pesquisa profunda para entender isso. Eu fui apenas lendo e marcando. Só lendo e marcando mesmo. Se você dedicar um pouco mais de atenção, porque você precisa fazer isso, porque hoje nós vamos falar especialmente de meditação para tornar puro o nosso coração. Então, meditação pressupõe tempo, reflexão. Se você fizer isso, você vai observar os paralelos. Palavra, mandamento, promessa, preceito, decreto, juízo. Você vai observar isso. Então é interessante porque você vai vendo essas realidades diferentes. Mas existe um paralelo principal aqui para a nossa reflexão hoje. O principal é o grande ponto da nossa reflexão. É o paralelo entre caminho do versículo 9 e coração do versículo 10 e versículo 11. Esse paralelo é extremamente importante. Se você observar os primeiros paralelos que eu fiz, observar, buscar, regozijar, ele estabelece a arte da meditação. Na meditação, nós observamos, nós buscamos, por fazer isso, nós encontramos regozijo, e nós só fazemos isso porque nós nos regozijamos nisso. Se você observar essas características, por exemplo, do conceito de lei, sendo multifacetada em várias palavras sinônimas, palavra, mandamento, promessa, preceito, juízo, testemunho, decreto, você vai ver a multifacetada palavra de Deus abarcando todas as realidades nas quais nós nos encontramos para viver a nossa vida. Mas se você observar, e esse é o ponto importante para a nossa reflexão hoje, se você observar o paralelo entre caminho no qual eu devo andar e eu devo guardar, com a realidade de coração, paralelo entre caminho e coração, você vai entender o que ele está querendo ensinar aqui. Por quê? Porque a direção dos nossos pés vem do coração. Certo? A direção. Lembra do carro? A direção dos nossos pés, a direção que conduz os nossos pés, vem do coração. Por isso que guardar o caminho é guardar o coração. E guardar o coração é observar o caminho. Então, esse é o grande ponto para nós compreendermos essa reflexão de hoje. Esse é o grande destaque dessa porção do versículo 9 ao versículo 16. Aquele que verdadeiramente
experimentou um encontro transformador com Cristo, ele compreende que a nova natureza que ele recebeu não pode ser sustentada, alimentada e conduzida a não ser por aquele que lhe deu essa nova natureza. Por isso que ele precisa da palavra de Deus. Por isso que ele precisa dessa multifacetada instrução, que ora se mostra como promessa, ora se mostra como regulamento, ora se mostra como decreto, ora se mostra como palavras de punição e de advertência. Então ele precisa dessas realidades para abarcar todos os aspectos que ele vive nessa vida ainda, nesse mundo caído. Deixa eu resumir para você aqui. Só existe uma maneira de não apodrecer nesse mundo morto. Lembra disso. Você é aroma de Cristo, você não é odor, não é mau cheiro para Cristo. Se você é nova criatura, você é aroma de Cristo no mundo morto. Um mundo morto que cada vez apodrece mais. Então, a nova criatura entende que só existe uma maneira de não apodrecer no mundo morto, é observar a palavra de Deus. E observar tem todas aquelas nuances que você encontrará no texto aí. Observar, guardar, manter, contemplar, respeitar. Tem todas essas características. Evidentemente, meus irmãos, todo o conceito aqui de purificação é um combate frontal à impureza do pecado. Evidentemente, né? É o pecado que traz o apodrecimento. É o pecado que traz a morte. É o pecado que traz a imoralidade. É o pecado que traz a impureza. Então, quando se fala de pureza, essa realidade de uma vida de consagração, nós estamos considerando a luta contínua contra o pecado. Essas ênfases que são dadas por causa desses paralelismos, onde ele mostra nuances, aspectos diferentes do que significa meditar, por exemplo, observar, buscar, guardar, ensinar. Todas essas características mostram a necessidade de manter, de apreender, de executar aquilo que a palavra de Deus diz para que ele lute contra o apodrecimento. E não precisa enfatizar mais uma vez que essa é uma característica de quem nasceu de novo. Aquele que não nasceu de novo, ele ama a lama. Ele ama a podridão, ele ama a vida de morte. Ele não conhece o odor, o aroma de vida, ele não conhece. Ele só conhece o odor da morte. E isso para ele é natural. Então a pergunta que vai conduzir a nossa reflexão é a pergunta do versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o coração? Olha como é interessante. Parece que esse salmo ele foi escrito por um jovem mesmo. Olha o versículo 100 do salmo de número 119. Aqui ele já dá essa ênfase, né, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho. No Salmo número 100 nós vemos: sou mais prudente que os idosos porque guardo os teus preceitos. Então a ideia que dá é que realmente é um jovem, né? E essa é uma reflexão natural para as novas criaturas, para aqueles que nasceram de novo. Não tem como, e aí eu estou enfatizando mais uma vez, não tem como ele se manter puro o seu caminho, se não ele não olhar pela pureza, pelos blocos da pureza que constrói a estrada da purificação. Isso porque antes ele se lambuzava no que era velho, sujo. Agora ele se depara com duas realidades ainda presentes nele. Nós somos novas criaturas, meus irmãos. Isso é um fato. Mas nós não fomos glorificados ainda. Nós ainda não somos plenamente o que a Bíblia diz que nós somos. É tão difícil analisar isso, por exemplo, nos escritos de Paulo, porque quando Paulo usa as construções, por exemplo, gramaticais para definir o que nós somos, ele não mostra aquilo que nós seremos, não. Ele diz o que nós somos agora, que é a realidade do que nós seremos futuramente, mas que nós agora já somos.
Ele enfatiza essa realidade do que nós somos. Então é até difícil nós dizermos assim, nós ainda não somos o que um dia nós seremos, porque o que a Escritura diz é que nós somos o que Deus nos fez. Então, para entender melhor essa característica da plenitude do que nós seremos, nós devemos entender que, embora nós recebemos uma nova natureza, e é interessante porque a Bíblia não diz que nós recebemos fragmentos da nova natureza. A Bíblia diz que nós recebemos a nova natureza, a Bíblia diz que a velha natureza morreu e nós nascemos de novo em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus não há impureza, em Cristo Jesus não há resquícios de pecado, de maldade, como há em nós, porque ele nunca pecou. A realidade é que a glorificação ainda não tocou a nossa vida e nós ainda vivemos com essas duas realidades. Quais realidades? Que Paulo diz, por exemplo, em Efésios capítulo 4, em que nós devemos nos despir da velha natureza e nos revestir da nova natureza diariamente. Nós nos deparamos com essa realidade. Então nós temos a necessidade contínua e urgente de observar o nosso caminho. Nós vamos entender mais, embora eu já tenha mencionado para você o que significa esse caminho que deve ser guardado. Agora é interessante quando ele coloca aqui o salmista, ou então o personagem que deve guardar o caminho como sendo um jovem, né? É interessante. E por quê, meus irmãos? Porque, evidentemente, aqui o salmista não está dando uma licença para que aqueles que não são jovens, eles não busquem a purificação, não observem a lei do Senhor. Ser jovem aqui é ser de Deus. Porque o jovem que não é de Deus, ele não buscará a pureza do seu caminho segundo a palavra de Deus. É quase um sinônimo para isso, embora o termo é jovem mesmo. A menção que eu estou fazendo aqui é o uso teológico da palavra que ele coloca aqui, considerando que o jovem só busca a pureza do seu caminho se ele reconhecer o que é pureza e da onde vem. Mas o termo que ele usa aqui é jovem mesmo, é moço, alguém que ainda não atingiu a idade de maturidade. Mas é interessante porque ele faz isso. Simplesmente, meus irmãos, porque os jovens, apenas os jovens, eles terão as decisões mais importantes a serem tomadas nessa faixa etária das suas vidas. E ali eles estabelecerão a base sobre a qual eles construirão a sua vida futura, sua profissão, a sua família, tudo aquilo sobre a qual a vida deles se sustentará. Então, quando ele coloca essa figura de jovem, por exemplo, ele considera a volatilidade do jovem, a estupidez do jovem, a estutícia do jovem. Ele considera essa realidade de que o jovem ele age por paixões e considera a si mesmo como o autor e o supremo benfeitor de toda a sabedoria. E ele se depara com essa realidade de que essas decisões podem ter consequências extremamente graves para a sua vida. Então, onde não haverá purificação, naturalmente haverá putrefação. Naturalmente. O jovem aqui é colocado como aquele em que as suas decisões significam vida e morte. Significa paz futura ou tragédia anunciada. O jovem aqui é colocado como aquele que não conhece o caminho sobre o qual ele deve conduzir a sua vida para que ela agrade a Deus. Por isso ele busca o Deus da vida para lhe instruir.
Mas, evidentemente, como eu falei, considerando o jovem como aquele que ama a lei de Deus, por isso ele busca a instrução da lei, jovem aqui nós podemos considerar como sendo povo de Deus, como sendo o homem de Deus. Se nós formos ligar a nova aliança e fazermos uma leitura neotestamentária desse termo, nós vamos entender que jovem aqui significa ser nova criatura. Caso contrário, ele não buscaria a pureza do caminho do Senhor. Então lembra lá do tema, o caminho da nova criatura é purificado pela meditação da palavra de Deus. Respondendo à pergunta, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Nós veremos 3 pontos hoje. Do versículo 9 ao versículo 11, nós vamos ver que ele acomoda a lei de Deus no coração. Do versículo 12 ao versículo 13, nós veremos que ele confia no poder da lei de Deus. E no versículo 14 ao versículo 16, que eu considerei aqui como a grande ênfase desse bloco, o seu prazer está na lei do Senhor. Então vamos ver o primeiro ponto. O homem de Deus, o crente, a nova criatura, acomoda a lei de Deus no seu coração. Naturalmente, porque assim ele encontrará purificação. Então, toda a reflexão desse trecho, meus irmãos, fará referência à arte da meditação. Acomodar aqui, evidentemente, fazendo referência ao termo observar, faz referência à meditação, porque é dela que vem o resultado da compreensão, por exemplo, de qual caminho seguir. É da meditação da palavra que vem a esperança, ou qual esperança nós nos ancoramos. A nossa esperança não é uma esperança sensorial, não é uma esperança emocional, é uma esperança factual, é uma esperança histórica, por exemplo. Foi cravado historicamente, factualmente na cruz. E é dessa meditação, por exemplo, que vem confiança e prazer. Nós vamos ver essas características aqui. Olha aí, a resposta que ele mesmo dá. Como poderá, então, o jovem guardar puro o seu caminho? Ele mesmo responde, observando o caminho, né, segundo a tua palavra. E aí já é um ponto. Observar aqui, meus irmãos, significa guardar. Mas é guardar de uma forma diferente. É guardar mantendo nele. Mantendo. Por isso a necessidade de meditação aqui. A ênfase é de acomodar e manter lá. A meditação faz isso. A meditação acomoda a lei de Deus no coração, mas à medida que você medita, que você reflete, você mantém ela lá. Observando o quê? O caminho. O caminho aqui faz referência a decisões, aos passos que ele vai tomar, à vida que ele vai viver, observando o caminho e toda essa estrutura que o leva a seguir esse caminho, que são o quê? Motivações, ansiedades, desejos, objetivos, estratégias, decisões. Então, o caminho aqui faz referência a tudo isso. Observando essas realidades segundo a tua palavra, segundo as tuas instruções. Olha como é interessante aqui. A pureza da sua vida, a pureza dos seus anseios, a pureza das suas decisões, a pureza dos seus objetivos de vida, das suas estratégias de vida, elas só se manterão puras se ela fizer isso, se ela contemplar essas realidades, conforme a palavra de Deus. Por isso é necessário a acomodação da lei de Deus no coração. Porque quando vem um pensamento, você confronta. Quando vem um anseio, você confronta. A ideia aqui, meus irmãos, é justamente essa. É de confrontar as deliberações.
as reflexões, as inclinações, as motivações que conduzirão a nossa vida, nós confrontamos isso tudo com a palavra de Deus. Então, ele tem a palavra de Deus como um instrumento de veracidade e de vida para a sua condução. Quando vem as inquietações do seu coração, quando vem os anseios do seu coração, quando ele, por exemplo, quer traçar um novo objetivo de vida, quando ele quer perseguir um novo objetivo, um novo sonho, uma realização, ele confronta essas realidades com seu coração. Se o seu coração não colocar um selo de fidelidade, de purificação, de que agrada a Deus, ele descarta. Assim, ele mantém puro. Pureza aqui, mais uma vez, faz referência a rechaçar, a combater a impureza do pecado. Não somente a questão de moralidade, por exemplo, né? Não faz referência a isso. Então, por exemplo, a vida daquele que nasceu de novo, das novas criaturas, inevitavelmente uma intensa confrontação entre vida e morte. Quando ele observa segundo a palavra, ele observa se naquilo que está permeando o seu coração e mente, se naquilo há vida ou há morte. Se naquilo há vida ou há morte. Se há salvação ou se há perdição. Se há o repúdio de Deus ou se há a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. É isso que ele considera. Ele coloca o seu coração, e eu achei interessante quando veio essa reflexão na minha mente, é como se ele colocasse o seu coração num paredão de fuzilamento. E o paredão de fuzilamento tem apontado para si a palavra de Deus. E tudo aquilo que a palavra de Deus não autentica é fuzilado por ela. E é removido da vida dele. O que carrega a pureza e vida permanece. O que possui impureza para a morte é aniquilado. Meus irmãos, eu estou fazendo referência a tudo isso ao coração aqui. Lembra do paralelo? Caminho, coração. Porque é o coração que conduz o caminho que os nossos pés seguirão, certo? Ok. Os dois versículos seguintes, meus irmãos, ele enfatiza essa mesma ideia, considerando lá o conceito de caminho. Por exemplo, caminho agora aqui é considerado como coração. Guardo no coração as tuas palavras. Guardar aqui é observar, é manter também. E é interessante porque nós tomamos as decisões no coração para conduzir os nossos caminhos. Não é assim? Sempre é assim. Às vezes você está do lado do seu cônjuge, às vezes você está do lado dos seus filhos, os seus filhos estão do seu lado, e naquele momento, talvez até agora, decisões estão sendo tomadas na sua mente. Posturas que você precisa ter estão sendo consideradas no seu coração, nesse instante. Nós não sabemos. Nós só saberemos quando você executá-las, quando você torná-las materiais. E aí nós saberemos. Mas primeiramente os caminhos, eles são percorridos no coração, para depois se tornarem factuais, se tornarem realidades. E é interessante aqui, porque o contrário de purificação é pecar contra o Senhor, que é a realidade da impureza. Olha o versículo 11, eu trouxe o versículo 11 antes do versículo 10 de propósito. Ele diz, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, porque tomar um caminho que vá contra a palavra de Deus, a lei de Deus, a expressão fiel da vontade de Deus é pecar contra Deus, significa impureza. É não obedecer. E aí eu deixei o versículo 10 justamente por fim, porque ele enfatiza o quê? A luta da meditação. Ele enfatiza essa luta necessária
que há na meditação. Por quê? Porque existirão caminhos que você não irá querer deixar. Existirão anseios que você intencionará guardar no coração, manter no coração. Existem blocos de impureza no seu caminho que ainda encontrarão o agrado dos resquícios do velho homem em você. E essa meditação, portanto, não é algo, como eu mencionei, sensorial, emocional, utópica. Você precisará lutar internamente. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos que essa luta, embora seja experimentada por nós, porque você sabe o que é deixar um pecado, você sabe o que é querer fazer algo e ser impulsionado para fora disso, você sente todas as sensações, tanto sensorialmente, mas também racionalmente, por causa da iluminação da palavra de Deus, que aquilo dali não deve ser feito. Você sabe o que é isso. E quando nós vamos para as palavras de Paulo em Gálatas, nós percebemos que essa é a luta do Espírito contra a carne. O Espírito ilumina a palavra de Deus que é viva e eficaz em nós e nos leva à angústia da meditação, em que nós nos deparamos com a realidade distintiva de mostrar quem nós somos, enfatizados pelo caminho que nós seguimos, ou o caminho que nos agrada, ou o caminho que agrada a Deus. Ou o caminho de pureza, que é a expressão da vontade do Senhor, ou o caminho de impureza, que é a expressão da nossa vontade, que leva à morte. Olha o versículo 10, ele diz: de todo o coração te buscarei. A ideia de buscar aqui, meus irmãos, é a meditação fruto de investigação cuidadosa. E essa é uma expressão muito preciosa. Por quê? Ele está colocando de tal forma em que as nossas motivações, ansiedades, inquietações precisam ser dissecadas, esquadrinhadas. Precisam ser observadas detalhadamente. Deve buscar com cuidado entender as intenções do nosso coração. Decisões, ansiedades, objetivos, realizações, anseios. Guardo no coração as tuas palavras. De todo o coração te buscarei. Versículo 10. De todo o coração te buscarei. E esse buscar aqui enfatiza essa luta travada. E aí nessa luta existe o clamor, então. Esse clamor, encapsulado por essa palavra fugir, ele mostra o profundo anseio do coração dele, embora ele saiba que isso será difícil de ser executado. Mas funciona aqui como um imperativo, como se fosse uma ordem reflexiva em que ele dá para si mesmo. Quando ele diz, não me deixes fugir, a ideia é, porque eu desejarei. Não me deixes fugir. Fugir aqui dá a ideia de vaguear, de desviar. Não me deixe fugir aos teus mandamentos. Por quê? Porque o desejo do coração dele é observar, embora essa luta será experimentada arduamente. Existe um versículo em Hebreus capítulo 12. Eu queria que você abrisse lá Hebreus capítulo 12, versículo 4. Esse versículo, meus irmãos, a primeira vez que eu passei por ele, eu nunca mais o esqueci. Porque mostra o quanto nós devemos lutar contra o pecado. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Ele está mostrando aqui até que ponto nós devemos lutar contra o pecado.
Só que tem uma versão chamada Nova Versão Internacional que coloca isso de forma mais clara. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim, ó: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Como deve ser a nossa luta contra o pecado? Deve arrancar de nós vida, assim como foi com o Senhor Jesus. Hebreus 12:4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Isso é muito importante de considerar, meus irmãos, porque nós vemos a realidade que nós nos deparamos hoje é com um discurso muito palatável sobre conversão, sobre pertencer à Igreja do Senhor, sobre testemunhar da Igreja de Cristo, sobre fazer parte da noiva de Cristo. Nós vemos um discurso muito palatável, muito digerível, e nós não vemos essa realidade de derramamento de sangue como um distintivo de veracidade da nossa fé. Nós não vamos buscar derramar o nosso sangue, nós não vamos buscar a morte, nós não vamos buscar a luta, mas quando ela se deparar diante de nós, nós devemos mostrar quem nós somos. Se nós percorremos o caminho da impureza, que para a realidade que nós vivemos, ainda, infelizmente, encontrará fragmentos de prazer, porque resquícios do velho homem, fragmentos do velho homem ainda permanecem em nós. Então, quando você sente prazer no pecado, você está alimentando, você está causando cócegas, você está massageando o velho Adão, o velho homem que tende a apodrecer. É isso que você está fazendo. A meditação da palavra de Deus é uma luta de angústia, em que nós experimentamos as ações do Espírito Santo de Deus, machucando, pisando, matando a carne que ainda não foi glorificada. E nós experimentamos. Essa angústia, meus irmãos, experimentada por nossa alma. E eu estou me detendo nesse ponto aqui porque são os pontos principais de nos mostrar em que consiste o nosso caminho. Embora a ênfase maior da nossa reflexão de hoje vai se deter no versículo 14 ao versículo 16, mas é só o porquê de fazer o que a nova criatura faz. É o porquê disso. Mas quando nós nos deparamos com essa realidade, meus irmãos, de que nós lutamos contra os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos sonhos, nós experimentamos através da meditação da palavra de Deus, o agir do Espírito Santo, que dá poder a essa palavra, nós experimentamos muitas vezes como se as nossas almas estivessem sangrando realmente. É a angústia da meditação. Ou seja, mesmo para novas criaturas se manterem puras para a vida através da meditação da palavra de Deus, e isso não acontecerá sem árdua luta. Então, essa acomodação do coração não é fácil. Essa acomodação da lei de Deus do coração não é fácil. Por quê? Porque ainda existem fragmentos de uma natureza que é inclinada para o pecado. De uma natureza que encontra encontra prazer no pecado. Ou não é assim? Quantas vezes hoje nós encontramos fragmentos ou grandes porções de prazer no pecado? Quantas vezes hoje você conferiu desculpas para o seu pecado? Quantas vezes? Quantas vezes você enganou a própria alma por causa do seu pecado? Hoje, só hoje. Quantas vezes você vê isso? Qual é o ponto aqui? A nova criatura acomoda a lei de Deus no coração através da meditação. Esse é o ponto. Só a nova criatura faz isso. Segundo ponto, a nova criatura, ela confia no poder da lei de Deus. E aí existe uma conexão evidente aqui.
Porque o interessante é que o Salmo agora, ele assume um tom de oração. Porque agora ele não está falando mais para esse jovem, essa pessoa. Agora ele direciona, ele passa a se direcionar para Deus. Então cria-se um tom de oração, como ele se dirige a sua palavra a Deus. É como se fosse uma prece, afirmando que todo o seu empenho em buscar a pureza através da meditação da palavra de Deus está sustentada na confiança que ele tem no Senhor da palavra. Porque ele guarda no coração? Porque ele acomoda no coração? Porque agora ele confia naquela palavra que antes ele abominava. E evidentemente esse é um distintivo de convertidos. Essa não é a realidade do ímpio. O ímpio não vê confiança na palavra de Deus. O ímpio não vê a veracidade na palavra de Deus. E por isso nós louvamos a Deus por causa dessa palavra, porque nela nós experimentamos paz, mesmo quando nós não sentimos paz. Por isso nós lutamos para arrancar de nós as palavras e motivações da nossa carne e acomodar em nós as palavras e realidades de vida de Deus, porque nós confiamos nela. Essa confiança foi colocada pelo Senhor da glória. Por isso nós louvamos a Deus por causa disso. Olha o versículo 12 do Salmo 119. Bendito és tu. Olha como ele se vira. Ele se vira desse jovem, dessa reflexão jovem, que colocando-se na terceira pessoa, fazendo para si mesmo. Ele vira-se e agora passa para Deus. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me que é um imperativo, é um mandamento. Isso expressa um profundo anseio da sua alma. Ensina-me os teus preceitos. Ele quer acomodar no coração, ele está refletindo, ele está meditando e ele mostra esse anseio a Deus. Ensina-me os teus preceitos. Observa que a palavra do Senhor aqui mudou de palavra, promessa, agora para preceitos. Preceitos dá aquela ideia de regulamentos, regulamentações. Os caminhos que te agradam, né? Tudo faz parte dessa instrução, porque nele, nos seus preceitos, ele encontra pureza e vida. Meditação aqui, meus irmãos, não é um transe, como eu observei. Quando ele vai meditar, ele não fecha os olhos, faz uma determinada posição e então ele espera receber algo do além. Meditação não é isso. O versículo 13 mostra que nessa meditação existe o balbuciar de palavras, existe a repetição de palavras. É interessante que o versículo 13, quando ele diz: com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. É como se, através da palavra de Deus, audivelmente saindo pelos seus lábios, ele trouxesse à mente tanto as promessas que ele acomoda no coração para não pecar contra Deus, como ele tivesse lembranças dos caminhos de morte pelos quais ele não deve seguir. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Olha a confiança de que as palavras que ele tem em mãos, como você tem aí, são palavras que saem da boca de Deus. Os puritanos diziam que se você quiser ver o Senhor falando visivelmente pela palavra, a palavra de Deus saindo pelos lábios de Deus, basta você abrir a sua Bíblia no meio e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar. Você vai ver a boca de Deus falando com você através das suas palavras. Qual é o ponto aqui? A mudança de mente, a mudança de coração traz justamente aquilo que antes não havia: confiança na palavra de Deus. Antes do novo nascimento, nós éramos motivados pelas sensações, pelas experiências, pelos sentimentos. Eu não sinto isso, eu estou sentindo aquilo, eu não tenho a paz para isso, eu tenho a motivação para aquilo. Agora não. Agora nós olhamos para essa palavra. Quando nós nada sentimos, quando nada experimentamos, e nós descansamos nela, por causa do Espírito Santo, que coloca luz da palavra no nosso coração, mostrando que ela é viva
e fiel, assim como o nosso Senhor é. Então isso quer dizer que não viver segundo a palavra de Deus, olha como a implicação disso é interessante, meus irmãos. Se um distintivo do novo nascimento é confiar na palavra que antes nós não confiávamos quando éramos mortos, isso quer dizer que não confiar na palavra de Deus é a mesma coisa que não confiar no próprio Deus. Embora não confiar na palavra de Deus ao mesmo tempo que eu professe que eu sou nova criatura, é uma contradição de termos. A nova criatura confia na palavra de Deus. Você já passou por experiências assim, não tenho dúvida. Quando você, passando por situações difíceis na sua vida, talvez agora, você não consegue ter a paz que você reputa como expressão da bondade de Deus na sua vida. A paz, então, seria a completa ausência de angústia, a completa ausência de inquietação da alma e do coração. Você, então, isso é natural para nós, contra isso nós devemos lutar. Nós reputamos essa realidade de que, mesmo passando pelos momentos mais árduos da nossa vida, a presença de Deus é marcada em nós quando nós passamos sem sentir angústia, sem sentir inquietações, sem sentir o pesar. Mas não é essa a realidade. A nova criatura, ela confia na palavra do Senhor, porque por meio dela, ela foi alcançada. Por meio dessa palavra, ele nasceu de novo. Por meio dessa palavra que se tornou carne e habitou entre nós, ele pode se achegar a Deus e ter a sua esperança garantida. Então, as nossas sensações não ditam a nossa paz com Deus e nem a pureza que nós temos. Eu não sei se você já se deparou com os crentes, professos crentes, que dizem assim, por exemplo, mas eu não sinto que isso é errado. Eu não vejo problema nisso. Eu não consigo entender que isso é um problema. Eu não consigo. Esses crentes têm um relacionamento por Deus, ou professos crentes, têm um tipo de relacionamento com Deus guiado por emoções e sensações, em que ele mesmo, as suas palavras, são o termômetro do que é puro e do que não é, do que é pecado e o que não é. Mas existe outra característica da nova criatura. Como ela, então, caminha, como ela vive em busca de pureza através dessa meditação da palavra de Deus. Versículo 14 ao versículo 16. E aqui é o ponto enfático que eu quero dar, como se funcionasse de uma retroalimentação. Tanto é resultado como nos motiva a continuar. A nova criatura tem o seu prazer na lei de Deus. Você se lembrou de qual salmo aí? Salmo 1, não foi? Versículo 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Olha como é interessante. Olha como é interessante. Porque o seu prazer está na lei, nessa lei ele medita dia e noite. Por isso que eu falei que tanto é o resultado como é uma retroalimentação. Essa é a grande ênfase que eu gostaria de dar hoje. Mas também poderia ser a ênfase de todo o Salmo de número 119, porque ela sintetiza toda a realidade do ser nova criatura. Ímpios não têm prazer na lei de Deus. Somente os justos têm prazer na lei de Deus. Antes, o seu prazer era em tudo aquilo que colocava ele em evidência.
É tudo aquilo que satisfazia as suas ansiedades e massageava o seu ego. Mas algo aconteceu. Algo mudou completamente e o tornou outra criatura. Olha o versículo 14. Agora uma nova criatura, ela olha para a lei de Deus e ela se depara com essa realidade. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Não é assim com aqueles que não nasceram de novo. Meus irmãos, a realidade é que para muitas pessoas, receber a Cristo resultará no estrago das suas vidas. Essas pessoas precisarão fazer renúncias que não estão dispostas a fazer. Essas pessoas, elas precisarão tomar decisões que não estarão dispostas a tomar. Essas pessoas terão que abrir mão em condutas dos seus trabalhos de corrupção, de sonegação de impostos, que não estão dispostos a fazer. O que acontece então? Essas pessoas precisam procurar uma igreja em que a superficialidade da fé não toque na raiz do seu ser. Simples. Simples assim. Porque o regozijo dela é nas suas riquezas. É no banquete que o mundo tem para oferecer. Para essas pessoas, o céu delas é aqui. Elas precisam ser salvas de quê? Elas têm tudo. Muitas têm tudo que o dinheiro pode comprar. Muitas não se preocupam com a conta do cartão de crédito, com as finanças no final do mês. Muitos não se preocupam com os prazeres que os seus bens podem comprar. Elas têm tudo. Aqui é o céu delas. Tiago diz para esses que eles já obtiveram o seu. O que está destinado para esses no futuro é o juízo e a perdição. Porque a terra para eles foi o céu deles. Nessa realidade, meus irmãos, nós observamos que a nova criatura, ela... E aí por isso que eu mencionei que esse é o grande ponto, sabe? A nova criatura, meus irmãos, ela não vê a lei de Deus, as ordenanças, as imposições, os mandamentos, as exigências, não vê a lei de Deus como um verdugo, como um carrasco, como um chacal, mas como uma fonte de prazer. Ela olha para a lei de Deus, ela olha para a palavra de Deus e vê o núcleo do seu contentamento, a sua fonte de regozijo. Lembra quando eu falei na primeira mensagem do Salmo 119, na semana passada, sobre existirem crentes que são acostumados a viverem camuflados para cometerem pecados, em que são acostumados a serem tratados como crianças, como eternos neófitos, como carnais, que vivem no pecado, amam o pecado, e eles aprendem a serem instrumentos maravilhosos de Satanás, porque quando a pessoa vive na igreja e vive pecando e professa ser testemunha de Cristo, ele está sendo um instrumento de Satanás, está sendo conduzido por Satanás, porque ele aprendeu a arte de pecar, alimentar a carne, testemunhar contra a igreja, defraudar o nome de Cristo sem gerar provas. Sem gerar provas. Quando então ele dá um lapso e ele é pego em algum ato, e nesse ato ele é escorregadio, ele então diz a sua máxima: mas cadê as provas? Como você pode provar isso?
Meus irmãos, essa é a grande realidade do nosso evangelicalismo. Essa é a grande realidade. Crentes ou professos cristãos, que eu não considero tais pessoas crentes, essas pessoas são escorregadias, são pessoas sagazes no pecar, são ardilosas em fazer o mal. E nisso eles encontram prazer. Mas me diga, quem é o pai da mentira? Quem é o supremo sagaz e ardiloso? Por que esses professos cristãos são tão profissionais em se comportar de tais formas? Porque são conduzidos por Satanás para difamar a igreja do Senhor. Maculam a noiva que está sendo purificada. Eles maculam, eles sujam a noiva. Como, meus irmãos, como então nós podemos conceber essa triste realidade generalizada à luz de tudo que nós temos refletido aqui, à luz de tudo que nós temos meditado? Essas pessoas não são novas criaturas. Elas estão cavando a própria cova. Elas estão cavando o próprio buraco no qual elas irão se enterrar. E o pior disso é que antes de morrerem, elas levam muitas outras pessoas consigo. Para a nova criatura, não. A nova criatura, quando tem o seu pecado revelado pela luz da palavra de Deus, ela geme e chora. Ela sente o amargor de por alguns instantes ou por algum tempo ter pecado contra o Senhor Deus, o seu Senhor, ter maculado a obra gloriosa de Cristo que lhe deu vida. Ela não fica com raiva, ela não fica iracunda porque foi exposta. Ela não cria aquela sensação de que está me exortando porque pensa que é melhor do que eu. Ela se depara com a realidade pela qual ela vive, de entender que eu sou o pior dos pecadores. Sou, sim. Sou. Para a nova criatura, meus irmãos, a lei de Deus é um imperativo impossível de ser escapado. Olha o versículo 15. Meditarei. Existem dois termos importantes aqui nesse versículo: meditarei e respeito. Porque a ideia de meditar aqui é de considerar algo como motivo de louvor. Esse é um reflexo da confiança que ele tem na palavra de Deus. Esse meditar aqui não é simplesmente absorver, manter. Esse meditar aqui é por reflexão, por consideração, ele enxerga louvor nisso. E nessa palavra, nessa lei, ele tem um profundo anseio. Essas duas expressões, meditarei e respeito, elas carregam uma profunda expressão de sentimento, de anseio, de vontade. São expressões volitivas que têm uma característica de imperativo, de mandamento. Então ele diz: meditarei nos teus preceitos, considerarei os teus preceitos dignos de louvor. E isso forma um paralelo muito interessante com a segunda parte que diz: e as tuas veredas, olha como é interessante, agora a palavra de Deus é vereda, caminho, estrada. Ele caminhará pelos blocos construídos, pela estrada construída com os blocos da palavra de Deus. As tuas veredas terei respeito. Respeito aqui, meus irmãos, é muito interessante, porque ele olhará para essa palavra que agora ele considera digna de confiança e ele contemplará essa palavra, ele olhará fixamente para essa palavra e à medida que ele olhar, ele ansiará por ela.
É como se ele estivesse colocando a si mesmo à luz dessa palavra. Sabe quando você colocar algo à luz para ver ou o outro lado ou alguma coisa que está dentro? Ele colocará a sua palavra como luz dele. Por quê, meus irmãos? Porque a lei do Senhor é a maior e mais fiel experiência que a nova criatura tem do mundo que um dia ele herdará, que um dia ela herdará. Nós só temos essa realidade a experimentar do mundo do qual nós fazemos parte, embora nós habitemos ainda nessa realidade. É só a palavra de Deus. É a fiel expressão da vontade de Deus que nos leva ao caminho de nos conformar, de nos moldar à imagem de Cristo. Nada pode suplantar esse prazer para a nova criatura. Nada. Para aquele que tem a nova natureza, essa nova natureza só pode respirar o oxigênio do mundo ao qual ele pertence. Essa nova natureza, ela só pode ser alimentada com o maná dos céus, com o alimento sobrenatural da palavra de Deus. Nenhum prazer. Você ainda, infelizmente, experimentará prazeres no pecado. Essa é uma desgraça que nós herdamos de resquícios da velha natureza. Infelizmente. Mas nós não encontraremos, a nova criatura não encontrará gozo, satisfação suficiente para esconder o seu pecado e construir a sua estrada de vida no caminho de impureza e perversão. Não. Impossível a nova criatura viver de tal forma. Olha o versículo 16. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Imagine esse processo de meditação, meus irmãos, em que ele está esquadrinhando a sua própria alma, ele está esquadrinhando, fazendo a anatomia do seu coração, ele está dissecando os seus anseios e ele se depara com realidades de que o prazer dele, naquele determinado momento na sua vida, não está na palavra de Deus, não está na lei do Senhor. E ele começa a lutar internamente, ele começa a acomodar essa palavra no seu coração, e ele luta até sangrar para que essas inquietações prazerosas da morte que trazem pureza não permeiem mais o seu coração. A triste realidade, meus irmãos, que a igreja do Senhor vive hoje é de um baixíssimo testemunho cristão. E isso é o resultado do desprezo pela lei do Senhor. Com os discursos mais aceitáveis possíveis, contra a radicalidade, contra o legalismo, contra a não aceitação de pessoas que pensam diferentes de nós. Não é por acaso, meus irmãos, que nós vemos tantas falsas conversões, porque quando a palavra do Senhor não é levada a sério, tudo passa por essa porteira. Tudo passa. Não tem como não levar a sério a palavra do Senhor e não experimentar falsas conversões. Não tem como. Quando a palavra do Senhor é ignorada, tudo é permitível, tudo é possível, tudo é aceitável. A noiva de Cristo, ela se torna maculada, ela se torna suja, ela se torna impura, ela é tratada como uma prostituta quando cristãos professos permanecem inertes, abusando da noiva do Senhor. Por isso que os cristãos verdadeiros, as novas criaturas verdadeiras, não podem se calar diante desses abusos. E aí, meus irmãos, existe um equilíbrio muito necessário que a nova criatura
têm a habilidade de manter. As novas criaturas, quando contemplam a lei de Deus, elas equilibram duas tensões, duas realidades. E esse equilíbrio é visto na nova vida. Eles não são salvos porque obedecem à lei de Deus, porque eles já foram feitos novas criaturas. Mas eles observam, eles obedecem à lei de Deus, porque nessa lei eles encontram deleite e vida. É essa a realidade que a nova criatura experimenta. Ela ama a lei de Deus, porque nela a nova criatura experimenta um prazer que nenhum outro prazer nesse mundo é capaz de fornecer. Que o Senhor nos conceda essa graça, meus irmãos. Que o Senhor nos conceda tão alto nível de concepção da lei de Deus, de ser nova criatura, da igreja do Senhor, que nós possamos nos portar como distintivos de veracidade do testemunho de Cristo Jesus. Quando olhem para nós, vejam vida e contemplem as suas impurezas. E se algum de nós aqui não conseguir alcançar esse nível de reflexão diante da lei de Deus, arrependa-se dos seus pecados, para que você não experimente a ira de Deus eternamente sobre você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai misericordioso, nós amamos o Senhor, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós ansiamos por Tua lei, por causa do coração que Cristo colocou em nós e da mente de Cristo em nós, ó Deus. Não por nós mesmos. Não por nós mesmos, ó Deus. Dá-nos, ó Senhor, uma profunda reflexão, um urgente entendimento da nossa situação diante da Tua palavra, Deus. Quantos sonhos não temos considerados, quantos anseios, quantos projetos de vida, quantas decisões nós temos falhados em colocar diante da Tua palavra para ser rechaçado ou validado por ela, Deus. Quantas coisas nós não colocamos diante da palavra do Senhor justamente por sabermos que elas não passarão. Porque nós ansiamos por elas, mesmo considerando que elas não cabem mais a nós. Ajuda-nos, ó Pai, para a glória de Cristo Jesus, para o testemunho cristão, para a edificação da noiva, da igreja de Cristo e para o avanço do reino. Amém. Amém.